Sony confirma reboot completo após desastre milionário com vilões de Homem-Aranha. A ausência do amigão da vizinhança deixou os projetos com cara de spin-offs esvaziados. Você assistiu aí alguns dos spin-offs aí do universo da Marvel? E achou dos filmes? Vamos falar sobre isso. A Sony Pictures decidiu apertar o botão de reinício após uma sequência de fracassos que desgastou a sua aposta em filmes derivados do universo de Homem-Aranha. O estúdio confirmou que fará um reboot completo, apagando o que foi construído até aqui e preparando uma nova fase com um elenco inédito. A decisão veio à tona após declarações do CEO Tom Hotman em um podcast chamado The Town, que admitiu que o estúdio pretende, abre aspas, voltar ao maior Aranha-verso, mas agora com uma reformulação total começando do zero. A estratégia sinaliza que a Sony reconhece os erros cometidos ao investir em personagens adjacentes sem colocar o próprio Homem-Aranha no centro da narrativa. Lançada no auge da febre dos filmes de super-heróis, a franquia derivada tentou transformar vilões como Venom, Morbius, Madame Teia e Kraven em protagonistas. O resultado foi irregular desde o início, com recepção crítica fraca e desempenho comercial cada vez mais instável. Dos 6 filmes lançados, apenas a trilogia Venom conseguiu algum fôlego nas bilheterias, ainda que cada capítulo tenha arrecadado menos do que a anterior. Já Morbius de 2022, Madame Teia 2024 e principalmente Kraven, o Caçador de 2024, entraram para a lista de grandes bombas da década. Foram flops aí, né, como a gente costuma falar. Sony precisa aprender com seus grandes erros. Estrelado por Aaron Taylor, Craven afundou com apenas 62 milhões de dólares, cerca de 319 milhões de reais, mundialmente, estabelecendo um novo fundo do poço para o universo compartilhado. Então, foi realmente um fracasso, né, nos cinemas. O filme sofreu pelo desgaste do universo fracassado, especialmente por seguir Madame Teia. A produção de Dakota Johnson e Sydney Sweeney alcançou 10% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. Diante desse cenário, o reboot surge como uma única saída lógica. O grande erro da primeira fase foi tentar sustentar o universo de Homem-Aranha sem o herói. A ausência do amigão da vizinhança deixou os projetos com cara de spin-offs esvaziados, desconectados tanto com o público quanto do MCU, o universo cinematográfico da Marvel, estrelado por Tom Holland. Ao mesmo tempo, a Sony enxerga sinais de recuperação. A série live action Spider-Noir, estrelada por Nicolas Cage como uma variante de Ben Reilly, chega com proposta estética inspirada no noir clássico e tem chamado a atenção pelo visual diferenciado. A ideia de explorar diferentes versões do herói, seguindo os sucessos das animações do Aranha-Verso, pode apontar um novo caminho. Se aprender com os erros, a Sony pode transformar o fracasso recente em oportunidade. Apostar em variantes do Homem-Aranha com uma identidade própria, estilo marcante e conexão real com o público parece uma rota mais sólida do que repetir a fórmula dos vilões isolados. O reboot ainda está em estágio inicial, mas representa a chance de reconstruir uma marca que quase desmoronou sobre o peso de suas próprias escolhas. O último filme do universo Kraven, o Caçador, está disponível na HBO Max. Inclusive, eu estava assistindo aqui na Day Play antes de começar essa live e gostei ali da primeira hora ali de filme. É um filme um pouquinho longo. É um filme que eu estou assistindo lá pela HBO Max. Encerramos aqui a matéria do portal Tangerina. Nosso agradecimento aqui ao Victor Cierro, que publicou a matéria. Se você quiser conferir na íntegra, é só dar uma passadinha lá no site. Lucas Nascimento, que você acha aí, né, dessa questão desse reboot do universo de Homem-Aranha? Que acha dessa estratégia deles recomeçarem, já que não deu muito certo aí, né? Nós tivemos aí filmes que não foram muito bem nos cinemas aí, como Madame Teia, Morbius e o próprio Raven aqui, que fracassou aí. Foi o pior resultado aí histórico, né, na bilheteria.
Eu assisti os filmes Morbius, Madame Teia, Venom, e considerei dar o play recentemente no Crave, que ainda não assisti por conta dessa matéria. Os que eu assisti, de fato, não foram grandes filmes assim, estilo blockbusters, né, comparados aos filmes da Marvel. Mas eu acredito ali que vale pelo entretenimento. Eu acredito que as críticas ali, o mau desempenho desses filmes aí foram por conta de altas críticas em relação aos quadrinhos, que esses filmes são baseados em personagens quadrinhos. Às vezes não saíram como foram, como é esperado. Uma outra questão aí é a questão dos vilões, ser um filme de vilões e estar desconectado ao universo do Homem-Aranha. Afasta o Homem-Aranha aí desse universo. A ausência do Homem-Aranha por si só não é um fator determinante para o filme ser ruim, porque aí temos o exemplo do filme do Coringa, que não teve a presença do Batman Muito e bem foi um, colocado. e foi um filme que teve um bom desempenho. A série do Pinguim, que não tem lá necessariamente a presença do Batman e é impecável. Exatamente. Então, agora, já que a Sony está fazendo esse reboot, eu não acho adequado ela repetir os filmes sem a presença do Homem-Aranha, justamente porque foi uma das críticas que ela recebeu, que está criando um universo sem a presença do Homem-Aranha, que aí, digamos assim, é o âncora aí desse universo. Então, seria a mais interessante aí ela trazer novos personagens, não só trabalhar esses que estão agora, trazer novos personagens e trazer o personagem aí do Homem-Aranha aí para ser centro desse novo universo aí. E quem sabe trabalhar aí junto com a Marvel, até mesmo fazer um universo próprio e bater aí, ter um terceiro universo, que tem, sendo o universo Sony, com o Homem-Aranha, a, o MCM e o da DC. Então teria três universos aí para atrair novos públicos aí também. Perfeito. Esse universo do Homem-Aranha, né? É um universo que eu curtia muito mais ali na época da infância, assistia bastante o desenho do Homem-Aranha que passava na Globo, né? Época de TV Globinho ainda, mas depois que fui crescendo ali, me desapeguei um pouco, depois com o advento ali da Marvel, com o aparecimento ali do Homem de Ferro, Capitão América, me desassociei ainda mais, né? Esse universo do Homem-Aranha ficou um pouco de lado. E é uma pena aí que a gente tenha visto nos últimos anos esses fracassos aí, né, com esses vilões aí, com esse universo paralelo do Homem-Aranha, apesar de que o Homem-Aranha em si, né, não, não foi tão abalado em relação a isso. Os filmes ali com o Tom Holland, juntamente com o universo da Marvel ali, trouxeram uma boa audiência e trouxeram filmes ali em sequência que tiveram uma boa bilheteria, né? Vamos torcer aí para que esse novo reboot aí a gente tenha filmes melhores e que consigam atrair ainda mais audiência para que esse universo cresça cada dia mais e torne ainda mais fãs apaixonados aí pelo nosso amigo da vizinhança e também aí pelo todo esse universo que fazem parte ali todos os vilões. Você que está aí do outro lado, curte a franquia aí, curte esse universo de Homem-Aranha, assistiu algum desses filmes aí, Madame Teia, assistiu Craven ou então o Morbius? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião a respeito desses filmes, vale ou não a pena dar o play lá ou passa longe desses filmes? Deixa aqui embaixo o seu comentário. Você acabou de assistir um trecho de uma live que acontece todos os sábados aqui no canal, às 8 da noite. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e te vejo no próximo vídeo. Valeu!